Gente, finalmente saí daquela... Nossa, eu tô muito nervoso, ó. Tô aqui com o Hermes. Finalmente, olha aqui, o que tá na minha mão? Olha, começa a saga agora. Você tá começando a assistir isso tudo por esse vídeo aqui, onde tudo já tá resolvido. Mas eu vou contar tudo pra vocês, como é que foi o processo de análise de crédito. Tudo que eu não entender, o Hermes vai explicar. A gente vai fazer uma série de vídeos explicando passo a passo. Vai ser ideal pra você que tá aí me assistindo e que tem o sonho de ter sua casa própria, ou que tem o sonho de vir com toda a sua família pra Portugal. Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal. Sim, eu consegui comprar o meu primeiro apartamento com 25 anos de idade. Consegui ir antes de completar 26. Era uma meta que eu tinha de vida. Eu queria muito isso, desde quando eu era mais novo. Quando o pessoal faz 18 anos, né, que é moto, que é carro, eu sempre quis a minha própria casa, gente. E esse dia finalmente chegou. O vídeo de hoje começou com o dia mais importante, que foi o dia de assinar o documento, de tomar posse do apartamento e da escritura. E no dia seguinte foi decretado estado de emergência em Portugal, lockdown, tudo fechado, e eu tô tendo que passar por um processo de fazer uma mudança no meio de uma pandemia. Gente, tá uma loucura, mas olha, tá sendo muito aprendizado nesse período. Tô tendo que me virar nos 30 pra conseguir mudar de casa, e quanto mais difícil, mais a conquista fica mais gostosa, não é? E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo da gente, seja bem-vindo. Esse é o nosso espaço virtual para essa troca de saberes, e agora eu vou partilhar com vocês o meu cantinho. Eu ainda não estou no meu apartamento, eu vou contar pra vocês nesse vídeo pra onde eu vou me mudar aqui em Portugal, mas antes de tudo, eu vou contar pra você todo esse processo. E pra que você possa tomar isso como exemplo e também manter vivo em você esse sonho de ter a casa própria, e que sim, você pode ter a casa própria na Europa, pode ter a casa própria em Portugal, eu dividi esse tema em vários vídeos. Então, durante todo o meu processo, eu fui gravando materiais. Tô gravando aqui agora e vou fazer um compilado separados por áreas de temáticas para poder ir te explicando como faz para você também conquistar esse sonho. E detalhe, você pode fazer isso ainda estando no Brasil. Eu vou chegar lá. E o primeiro passo foi o quê? Foi virar a chave aqui dentro da cabeça. Mas Igor, como assim? De repente você tá comprando um apartamento? Vamos lá. Esse primeiro passo meu começou lá em dezembro. Agora a gente tá em fevereiro. Para você ter uma ideia de quanto tempo isso durou, eu comecei a despertar esse interesse lá em dezembro, porque eu já tô chegando perto da fase final do meu ciclo, né, do meu mestrado. E quem acompanha a gente aqui sabe que desde quando eu cheguei em Portugal, isso já vai fazer 4 anos, eu sempre vivi na cidade de Bragança, porque eu estudava lá e fazia sentido eu estar na cidade da minha faculdade. Acontece que o meu mestrado já está terminando e eu ia precisar, de fato, ter outros tipos de preocupação, não é? Quando eu vim para Portugal, para Bragança, eu vim convidado pela instituição e foi me oferecido alojamento. Então a minha vida inteira eu vivi numa residência universitária, onde eu não tinha que me preocupar com energias, com gás, com água, com contas, com aluguel. Então tudo isso para mim agora vai ser novo, e é claro que eu vou compartilhar tudo que eu tive que aprender nesse período com vocês. Eu pensei comigo, poxa, eu tenho tantos lugares de Portugal para explorar, eu quero viver em outro lugar. Então eu comecei a buscar lugares que eu queria viver. E eu particularmente adoro a cidade de Coimbra. Eu tenho muitos amigos lá, eu adoro a vibe da cidade que vive em torno do universitário, então eu botei na minha cabeça que eu queria ir para Coimbra. Comecei a procurar os valores de aluguel de quartos e apartamentos em Coimbra. Quando a gente compara Coimbra com Bragança, tem uma diferença de preço. Da mesma forma, quando a gente compara Porto, Lisboa com Bragança, Bragança é muito mais barato do que essas outras grandes cidades que estão mais próximos dos grandes centros. Então eu comecei a procurar os preços para alugar quartos nessas regiões. Como eu tinha amigos que já viviam lá, eu perguntava para eles quanto eles pagavam. E era entre 250 a 350 euros por mês que gastava-se com aluguel. E aí eu comecei a me preocupar com esse valor, não é? Porque para quem nunca teve que pagar por aluguel, de repente ter que começar a pagar é um planejamento financeiro que precisa ser alterado, não é? Então, olha, eu resgatei aquele sonho que eu tinha já de ter o meu próprio apartamento e comecei a pensar, será que agora é hora? E fiquei
fiquei muito curioso para poder entender como que estava funcionando o mercado imobiliário. Então eu fui na internet e pesquisei simuladores de financiamento para poder saber quantos anos, como é que funciona tudo isso de financiamento. Eu não entendia nada. Gente, foi eu entrar na internet e ficar mais confuso ainda. Tinha lá umas calculadoras, né, que ajudaram, foram aparecendo alguns preços e tal, e eu comecei a ficar mais curioso com aquele assunto. Eis que num belo dia eu fiz um contato com um agente imobiliário pelo Instagram. O nome dele é Hermes e ele trabalha como consultor imobiliário aqui em Portugal, mas ele morava lá em Setúbal e eu tava em Bragança. Liguei pro Hermes e falei: Hermes, me ajuda que eu não entendo nada disso, me explica como que funciona esse universo. O Hermes passou, olha, um montão de tempo conversando comigo no telefone e me explicou todos os processos e sugeriu que a gente fizesse uma análise, que enviasse uma análise de crédito pro banco para poder ver o que o banco respondia, para poder saber os juros e porcentagens e comissões que seriam necessários para poder dar início num financiamento. Isso era em dezembro. Aí eu fiquei super empolgado, na hora eu já comecei a mandar todos os documentos que ele precisava. Pediu o NIF, que é tipo o CPF aqui do Brasil, os comprovantes de rendimento, que no meu caso, como eu não trabalho numa empresa fixa aqui, eu tenho a minha própria empresa, que é o Estúdio em Portugal, eu precisei entregar os documentos da empresa, as faturações, todas essas coisas, né, os comprovantes financeiros, enviei tudo para essa análise. Até esqueci disso, enviei tudo e olha, deixei para lá. E na semana do Natal, o Hermes me liga de volta e fala: Igor, olha só, já recebemos aqui algumas propostas de alguns bancos e recebemos uma muito interessante, que tá com juros de 1.2, 1.3, 1 ponto alguma coisa. E eu tô assim, telefone. Porque eu não entendo nada disso, né? Eu falei: olha, Hermes, eu não entendi nada. Ele: pera, eu vou te explicar. No Brasil, essa taxa pode girar em torno de 6, 7, 8% de juros. Aqui em Portugal, imigrantes geralmente conseguem uma taxa de 3%. Você tá com uma taxa de 1.5, 1.2. Tá muito barato. Aí eu já comecei a ficar super ansioso, né? Falei: meu Deus, e agora? O que a gente tem que fazer? Faz aí uma simulação, Hermes, pra poder ver quanto que ficaria. Aí ele falou: Não, pera lá, a gente precisa entender quanto que é o orçamento que você tem. eu não sei, eu quero financiar porque eu não tenho dinheiro pra poder pagar o apartamento, né? Eu vou ter que dividir ele em 40 suaves prestações. Então o Hermes me explicou que a parte do financiamento, o banco financia parte do imóvel e a outra parte você precisa dar uma entrada. Cada proposta de cada banco é diferente. Tem propostas que pedem 15%, outras pedem 20%, outras pedem 25%. Eu sei que a proposta mais barata foi pelo Banco Milênio, onde eu precisava entregar 20% de entrada e depois o outro dinheiro eu ia conseguir financiar. Com esses cálculos todos que eu vou explicar para vocês aqui nos próximos vídeos, como que você faz para você procurar apartamentos e também entender aqui como faz para financiar um apartamento em Portugal. Eu vou explicar isso tudo nos próximos vídeos, mas só para você entender a nível geral, definimos aqui um orçamento limite, um teto, que no meu caso foi 90 mil euros, porque eu ia precisar dar 20% de entrada. Gente, foi uma loucura. Eu comecei a pegar tudo que eu tinha, todas as minhas economias, desde os 17 anos e concentrar nesse propósito. Eu comecei a preparar tudo isso focado para eu conseguir dar a minha entrada e fazer esse financiamento que era o sonho da minha vida. A partir daí, a gente começou a procurar apartamentos que fossem até 90 mil. Mas é claro que eu achei apartamentos incríveis, né? Mas que chegava muito além de 90 mil e não podia. E eu queria, porque eu queria que fosse um apartamento com mais de um quarto, que fosse com pelo menos 2 quartos, porque eu gosto de casa cheia, eu gosto de gente dentro de casa, eu já estava acostumada a viver nas residências universitárias, eu gosto de ter pessoas perto, morando na mesma casa, cada um com seu quarto. E eu queria nessas condições. Aí eu comecei a aprender que T0 significa um estúdio, T1 significa um apartamento com um quarto, T2, apartamento com 2 quartos. E aí eu comecei a procurar várias coisas nesse sentido. Eu procurando de um lado, Hermes procurando do outro, a gente trocando links e conversando sobre isso, sobre aquilo. E eu tinha decidido que eu ia pra onde? Pra Coimbra, porque eu já falei aqui nesse vídeo que eu adoro aquela cidade. E comecei, vai ser Coimbra, fui lá, visitei, marquei com o Hermes pra gente ir visitar presencialmente alguns apartamentos em Coimbra, a gente selecionou uns 3 e combinamos uma data. Gente, no dia anterior eu tava tão ansioso que eu não tava conseguindo dormir. E eu comecei a procurar coisas sobre Coimbra e comecei a pensar uma coisa. Poxa, Coimbra podia ter um aeroporto, né? Coimbra não tem aeroporto. O aeroporto só tem em Lisboa, no Porto e em Faro, aqui em Portugal. E eu sou aqueles que gostam de viajar. Não pode ver uma passagem aérea na promoção que já compra. Então eu falei, poxa, a única coisa que falta em Coimbra é um aeroporto. E aí, às vezes, eu sou meio maluco, né? Que eu vou dormindo, vou me perguntando as coisas, eu mesmo vou me respondendo. Aí eu perguntei, mas por que então eu não vou pro Porto? Porque eu não tenho nada aqui
que me prenda em Coimbra também, não é? E Porto é uma grande cidade e tem aeroporto. No quesito de comparar Porto com Lisboa, eu já tinha ganhado que era Porto, porque eu prefiro a região norte. Eu sou mais fã dessa região aqui. Então eu pensei, por que não Porto? Aí, aquele espírito da autossabotagem chegou assim e falou, não, porque Porto é muito caro. E aí aquilo me incomodou. Eu falei, calma aí. Não. Isso é autossabotagem porque eu tô falando que é caro antes de pesquisar. E fui pesquisar. Vi alguns apartamentos que se enquadravam na tipologia que eu queria, só que eu não tinha certeza se aquilo ia dar certo. Então, naquela mesma hora, eu liguei pro Hermes e já era um dia de ir pra Coimbra. Ele tava se deslocando de Setúbal, que é lá longe, pra Coimbra, pra poder me ajudar nisso. E aí eu liguei pra ele e falei, Hermes, será que dá pra gente visitar alguns apartamentos no Porto também? E ele, olha, 5 estrelas, falou, Falou, não, mas é claro, a gente visita em Coimbra e no dia seguinte vamos pra Porto dar uma olhada no que tem lá. fomos pra Porto. E, gente, esse negócio de casa é muito engraçado, porque você tem que escolher um lugar que você entra, você já se sente em casa. E todos que eu tinha visitado em Coimbra, por mais que eu gostasse muito da cidade, eu não tinha me sentido, sabe, em casa ainda. Não era aquilo. Fui pra Porto. E olha, o primeiro apartamento que a gente foi, olha, uma decepção. Na internet as fotos eram incríveis, mas chegou lá, era uma localização muito estranha, muito feiosa. Eu não gostei nada disso. Fomos então para outros apartamentos, eu ainda não estava satisfeito. Eis que fomos visitar o último apartamento do dia. Quando eu cheguei nele a primeira vez e eu olhei pro prédio, eu falei, eu acho também que não vai dar certo. Acho que não vou curtir, não sei. Porque tinham muitas residências perto, tudo mais. E aí o Hermes falou, Falou, não, vamos lá visitar. Vamos ver como é que é lá dentro. quando eu abri a porta do apartamento, eu me senti em casa. Tava todo remodelado por dentro, lindo, gente, uma coisa mais linda do mundo. E eu vou mostrar pra vocês aqui nos próximos vídeos, calma lá. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas a primeira vez que eu fui lá naquele apartamento, eu senti em casa. E eu falei, opa, eu acho que é melhor a gente dar uma olhada nesse apartamento com mais carinho. Esse apartamento fica em Vila Nova de Gaia, num lugar que se chama Oliveira do Douro, e vou mostrar pra vocês agora a primeira vez que eu fui visitar o meu apartamento de metrô, quando eu fui de transporte público, que eu queria experimentar isso. Pra mim era fundamental que fosse perto do metrô. E, gente, olha que lugar incrível que eu escolhi. Legal é que o caminho da minha casa sempre vai ter essa ponte aqui, olha. A ponte que cruza do Porto pra Gaia, no Jardim do Porto. Essa é a primeira vez que eu vou tentar chegar na minha casa de metrô. Já desci aqui na estação, agora eu vou abrir o Google Maps pra poder saber como que eu chego lá, né? Que eu não sei. Mas é a primeira vez que eu tô indo de metrô. Dizem que é cerca de 12 minutos. Vamos ver se é esse caminho mesmo. Vou mostrando pra vocês o caminho. Bora lá. Eu tô tão empolgado. Oi, vizinho! Já tô chamando todo mundo de vizinho. E aí, vizinho? E aí, vizinho? Olha, tem um chamariz no caminho. Eu consegui uma localização super bacana. Eu adoro o Jardim do Morro. É conhecidíssimo pelos pôres do sol. Pôres do sol? Pôr do sol mais bonito do Porto. Todo mundo vai lá pra assistir isso. E quando eu tava voltando da casa, tava tendo um pôr do sol incrível. Eu deixei um recado pra vocês com aquela emoção que eu tava sentindo na hora. Eu vou terminar o vídeo de hoje com essa mensagem, mas fica ligado que no próximo vídeo eu vou te dizer coisas importantes que você precisa ver na hora de buscar um apartamento, e também vou te apresentar todos os cômodos da minha nova casa. Vai estar nos próximos vídeos. Combinado? Então eu te espero lá. Agora com você, a mensagem que eu gravei no pôr do sol de Gaia. Olha que coisa mais linda. Eu tentei correr aqui pra mostrar o pôr do sol mais bonito pra vocês, que é no Jardim do Morro, aqui em Gaia. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá, vamos lá. A ribeira, essa hora, fica toda dourada. E é 15 minutinhos da minha casa, olha que incrível. Ali fica a ponte Dom Luiz. E aqui é a ribeira. Essa parte é Gaia e essa parte é Porto. Inclusive tem um teleférico aqui, tá vendo? Nice. E é com esse pôr do sol aqui no Rio Douro que eu termino o vídeo de hoje. Esse que vai ser o primeiro vídeo da saga, que vai ser essa de comprar o primeiro apartamento com 25 anos. Eu quero muito que isso aqui sirva de exemplo para você ver que é possível e que você aí também pode realizar esse sonho de ter a sua casa própria. Isso aqui, olha, é resultado de muito trabalho, e eu quero agradecer especialmente a você que segue a gente aqui no Estúdio em Portugal, você que assiste os nossos vídeos. Cada like e cada inscrição aqui no nosso canal é muito importante para a concretização desse sonho. Muito obrigado para você e te espero no próximo vídeo. Até lá! Transforme sua vida.
fale pra geral. Estude em Portugal.